uma razão, talvez, de interesse um pouco mais imediato, eu optei pelo Viragama. Bom, então eu vou tentar aqui, de uma maneira muito breve, né, nesse tempo, tentar dar conta de uma série cronística dela, que é a quinetoscópio. Então eu vou começar dizendo a priori os meus princípios, assim, a maneira com a qual eu trabalho com a crônica, para vocês entenderem o tipo de recorte e perspectiva que eu pretendo apresentar a respeito do trabalho da Ayurveda. Pois bem, eu destaco aqui 3 pontos que eu não vou desenvolver muito, mas é só apenas para a gente ter uma espécie de orientação a respeito do recorte que eu vou apresentar a respeito do trabalho dela. É que eu parto do pressuposto que a crônica é um gênero jornalístico. Tá? E isso é a despeito, né, dele poder figurar em outros suportes, como ele figurou, obviamente. Tanto livro, rádio, TV, internet, né? Mas a minha ideia é sempre partir do momento da crônica como ela surgiu, né, dentro do jornal. E eu, obviamente, me debruçar sobre trabalhos que tivessem vínculos com o jornal. Eu, pelo menos, né, quando me lembro quando eu era jovem, eu tive acesso à crônica através daquela famosa coleção, né, Para Gostar de Ler, não sei se alguém aqui ainda se lembra, da editora Ática, que a gente lia as crônicas de Carlos de Monte Andrade, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Bernardo Sabino, num livro. E até descobrir como é que isso funcionava no jornal era uma coisa que era muito distante. Embora a gente soubesse, obviamente, boa parte daquela produção tinha sido feita no jornal, mas a gente acabava sempre lendo um livro. Quer dizer, eu já sou de uma geração em que a crônica figurava muito mais em livro do que em jornal. Né? Mas o meu interesse é exatamente ver como ela funciona dentro do jornal, tá? A despeito do fato de que possa vir, porventura, estar em outro suporte. Né? Então seria esse o primeiro ponto. O segundo ponto, que é também em função, inclusive, do fato de estar lidando com ela dentro dessa mídia, né, jornal, é tratar o tempo como na sua dimensão periódica. E aí é um elemento que eu acho que foge um pouco quando a crônica aparece em livro, ou aparece no rádio, ou aparece na TV. Talvez a internet seja a que mais se aproxima ao que era no jornal. É o fato de que a crônica, muitas vezes, principalmente no século XIX, e até, eu diria, no início do XX, ela era muito produzida dentro do que a gente entende por série. Tá? Então, os cronistas criavam séries, que era uma espécie de quase uma novela, vamos dizer assim. A crônica ia se encadeando, geralmente, semanalmente, dependendo da periodicidade do jornal, mas semanalmente era o que era mais comum, e elas se articulavam à medida que iam sendo publicadas. Ou seja, dentro de um mecanismo que é típico do jornal. O jornal dá conta do cotidiano, não apenas do ponto de vista do presente, mas do presente que se desenrola, né, dia após dia, muitas vezes repetidamente. Então a crônica tem essa dimensão que eu estou chamando aqui de periódica. E eles trabalhavam muito tendo em vista essa ideia, né, de que uma crônica publicada numa semana, ela vai ter que voltar nesse mesmo dia, um domingo, por exemplo, que é o caso da Viragama, vai voltar no outro domingo e assim por diante. Então, eu estou chamando a atenção para isso porque é uma coisa que a gente não vê mais, por exemplo, em Rubem Braga. Mesmo na produção toda dele jornalística, a crônica dele é totalmente autônoma em relação à periodicidade. Tá? Rubem Braga, por exemplo, não produzia séries. Produzir crônicas autônomas, quase sem vínculo direto com a periodicidade do jornal. E, por fim, é a ideia, né, de que a crônica tem uma origem francesa, tá? E ela nasce como folhetim. Eu também não vou poder aqui desenvolver, porque senão a gente não vai conseguir abordar o Viragama, mas a ideia de que a crônica vem de um determinado gênero que surge dentro de um determinado espaço que se chama folhetim. Esse folhetim que eu estou me referindo, nada tem a ver com o romance folhetim. É um folhetim que a gente, de maneira meio tautológica, chama de folhetinesco. Tá? O folhetinesco. Que é esse gênero que nasce dentro desse espaço e se configura por um caráter, de certo ponto,
hebdomadária, que quase sempre era semanal, mas depende da periodicidade do jornal, da publicação. E se desenvolve como folhetim, com esse título, inclusive. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler Alencar, vocês vão ver que ele vai se referir à crônica dele como folhetim, e ele vai se referir ao seu trabalho como de um folhetinista. Isso você ainda encontra em Machado. Tá? Aí tem uma outra história que explicaria como é que o nome folhetim vira o nome crônica, sendo crônica já um termo empregado para designar colunas no jornal antes mesmo da existência do folhetim e assim por diante. Então são esses três traços, digamos, da crônica que me orientam na maneira como eu leio as crônicas produzidas no 19 e no início do 20. Bom, e aí a gente parte mais propriamente para o trabalho de Elvira Gama. Eu começo chamando a atenção para a biografia, mas se vocês olharem bem, até pela quantidade de itens, é quase zero. Isso é uma coisa que ainda falta em relação ao trabalho de Elvira Gama. Saber exatamente quem ela é, né? Como ela viveu, sabe-se muito pouco. O que a gente conseguiu até hoje descobrir, me refiro não só a mim, mas a outras pessoas que trabalham com a crônica dela, a Daniela Capaldi, por exemplo, que é uma pesquisadora da Unicamp, que também faz parte do grupo do Abel, a gente sabe que ela nasceu em 5 de setembro de 1872. Não sabemos a data da morte, mas até onde eu consegui pesquisar, eu tenho para mim que ela até 1925 estava viva. Há uma possibilidade que ela tenha vivido até a década de 30, mas ainda não se sabe. Isso se deve muito ao fato de que, a partir de determinado momento, ela meio que desaparece. A gente já não encontra mais Elvira Gama no jornal, não encontra publicação de livro. Por alguma razão que ainda não se sabe, talvez pode ser de ordem pessoal, porque, como vocês podem ver aqui na texto que eu falo, que ela, já em 1894, no ano que ela publica o Kinetoscópio no Jornal do Brasil, essa série que eu vou me referir, ela já era viúva. Tá? E parece, é o que tudo indica, já tinha 3 filhos. Então, se ela nasceu em 72 e em 94 ela já era viúva, ela tinha 22 anos. Ela foi precocemente se tornou uma pessoa viúva. E a gente sabe, imagina qual teria sido a enorme dificuldade vivenciada por uma mulher, né, no final do século XIX, tendo que cuidar dos filhos, né, sem a presença, de um sistema patriarcal, a presença de um marido. Muito jovem, né? Hoje já seria um problema, imagina naquela época. Mas a gente não consegue ainda, por enquanto, ir além disso. Não se tem ainda muita informação. Já a carreira a gente tem um pouco mais, pelo menos no período que a gente vê, que é no final do século XIX até o início do XX. Então, assim, desde de 92, a gente já tinha publicação de Elvira Gama no jornal, no País e um Tempo. E ela usava um outro pseudônimo, que é esse Sinhá Miquelina. Tá? E é curioso, sobretudo no Tempo, porque ela publicava uma espécie de crônica dentro da coluna de desporto, tá? Vinculada ao turf, tá? A corrida de cavalo, que é uma coisa muito esquisita, né? Mas é onde ela inseria esse pseudônimo aí. Depois aí sim, ela ingressa no Jornal do Brasil em 94. E ela não só vai publicar a série, né, o Kinetoscópio, como ela também publica contos e poemas. Na verdade, ela era muito mais reconhecida na época como poetisa. Chamava-se mais atenção ao trabalho que ela fazia como poeta do que propriamente como crônica. E depois ela, não se sabe, até onde eu sei, eu não consegui ainda encontrar uma outra série dela, mas continuei encontrando obras dela, principalmente poemas e contos, em vários jornais. Né? Botei aqui Gazeta de Notícias, Cidade do Rio, grandes jornais da época, tá? E maiores, para ser mais preciso. Gazeta de Notícias, Cidade do Rio, Gazeta da Tarde, a República e a Faceira. Esse jornal A Faceira já é um jornal do início do 20, de 1910, 11, e é um jornal em que ela escrevia junto com a
Júlia Lopes de Almeida. Ela chegou a trabalhar com a Júlia Lopes de Almeida nesse jornal, a Parceira. É bem interessante. E aí já no início do 20 mesmo, na década de 10. E até onde eu consegui ir. Não achei mais nada depois disso. E ainda assim ela publicou 2 livros. Tá? Um livro de poemas, que é Minha Alma, esse de 1996, que tem um prefácio do Coelho Neto, que já era uma figura evidente na época. E um livro que é uma coleção, né, desse trabalho cronístico, que é as cartas de Serra Miquelina, que é o trabalho lá do jornal O Tempo, com os humorismos de Sonina, que é o pseudônimo que ela adotou para escrever o Pinotoscópio, a série que a gente vai observar. Então, ambos os livros foram publicados em 1996. Então, como a gente pode ver, ela teve, nesse momento, né, no final da década de 90, ao fim do século XIX, ela teve uma atuação intensa. E vocês vão observar agora, quando eu mostrar o Jornal do Brasil, que vocês vão ver que ela tinha uma participação muito forte. Tá? Porque ao mesmo tempo estava publicada a série Pinotoscópio, ela também publicava contos e poemas da seção do Jornal do Brasil. Bom, como eu falei, né, o interesse é ver a crônica funcionando dentro do contexto do jornalismo, né, dentro do suporte do jornal. Então, para que a gente possa entender melhor o funcionamento da série, da Envirograma, eu vou começar a abordar a obra a partir do Jornal do Brasil. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar alguns aspectos do Jornal do Brasil para que a gente entenda como é que ela se insere nesse contexto do jornalismo, né? O que a gente chama de uma paisagem impressa do jornal, como é que a crônica dela se encaixa dentro desse espaço e como ela pode funcionar. Bom, o Jornal do Brasil ela escreve em 94, né, no Jornal do Brasil, e o Jornal do Brasil era um jornal novíssimo, porque ele foi inaugurado em 1991, 3 anos antes da Terra, pelo Henrique Villeneuve. E ele contava, nesse momento inicial, com a colaboração das grandes figuras da intelectualidade da época. Eu vou citar só algumas aqui, tá? Que é o Rodolfo Dantas, que era quem assumiu a direção do jornal no seu início, Joaquim Nabuco, né? Santos de Barra Pimentel, Antônio Constâncio Alves, Manuel Sadiali, Augusto de Castro, José Veríssimo, Araípe Júnior. Eu poderia aqui de cara destacar 3 grandes figuras, né? Que é o Joaquim Nabuco, José Veríssimo e Araípe Júnior, né? São figuras importantíssimas, 2 últimos, né? O José Veríssimo e Araípe Júnior, ligados ao que seria a nata, né? Da crítica literária da época, esses 2 ao lado do Silvio Roberto. E Joaquim Nabuco, grande figura, talvez o grande sociólogo, o primeiro grande sociólogo brasileiro e um grande intelectual, que faziam parte do Jornal do Brasil, nesse primeiro momento. Ainda no ano de 91, eu destaco um evento muito interessante que já teve uma repercussão no trabalho posterior, né? Que é o jornal, em 91 mesmo, foi empastelado. Empastelado, esse termo é interessante. Pastelar era um termo utilizado no certo jornal para dizer quando o jornal era atacado por forças. Tá? Ou seja, era assaltado geralmente por bandos que destruíam o jornal. Ele foi empastelado. O Jornal do Brasil foi empastelado em 1991 porque publicava textos de orientação monarquista. Lembramos que nós estamos aqui 2 anos após a proclamação da República e 91 é o ano da promulgação da primeira Constituição Republicana. Como vocês sabem, né, a República se deu a partir de um golpe e nesse momento vivia-se no Brasil um governo provisório, né, sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca. E, claro, a República recém imposta, né, reagia muitas vezes a qualquer tipo de movimentação contrária, oposicionista, né, sobretudo as de origem monarquista. E essas
orientações, essas publicações eram geralmente assinadas pelo Joaquim Nabuco. Tá? Mas o momento que foi decisivo para esse ataque foi que é uma bem interessante em termos de história do jornalismo, foi exatamente as publicações que o Jornal do Brasil fez dedicadas à morte de Pedro II, que foi em dezembro de 1891. Quando se chega a notícia da morte de Pedro II no Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, poderia até reproduzir isso aqui, porque isso é interessante, ele faz uma edição cuja primeira página é envolvida por uma moldura preta, tá? Como se dizendo que estava em luto. E a partir dessa edição, que levou o ataque. E 2 dias depois do empachelamento, essa cúpula que gerenciava o jornal pediu demissão. E mais ainda, né? O jornal passa, depois, em 93, para a mão de um novo dono. E aí um momento diferente, extremamente complicado, extremamente complexo. Né? Já estamos aqui em 1893. Como vocês sabem, o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia, assume o vice-presidente Floriano Peixoto, que pelo tempo de gestão do governo ele deveria convocar eleições, ele não convoca, quer se manter no poder, e aí inicia-se em 93 a revolta da Armada. A Marinha se volta contra as forças militares do Exército. E é nesse momento que o Jornal do Brasil muda de dono. Quem assume a direção é Rui Barbosa, republicano. Então a orientação do jornal já não era mais monarquista, já era republicana. Mas era de um republicano, no caso do Rui Barbosa, que era adversário de Floriano Peixoto. E aí, quando eclode a revolta da Armada, em setembro de 93, Rui Barbosa vai para o exílio. E o jornal não consegue sobreviver ao ataque, né, à pressão, porque o governo de Floriano Peixoto foi extremamente ditatorial, fechou-se muitas redações do jornal, a assessora era duríssima, e ele só sobrevive até o final do mês. Então, em setembro, o jornal fecha. Tá? Isso tudo para dizer que quando o jornal volta, que é exatamente 1994, é a data que precisa, segundo ele mesmo escreveu, depois de 1 ano e 45 dias nós reabrimos o jornal. Eles só conseguem reabrir o jornal quando o Floriano já não está mais no poder e o Prudente de Moraes assume o governo. Vai ser o primeiro presidente civil, né, da República. E aí o jornal volta. Aí já com outras figuras na gerência. E aí é interessante, porque vocês viram, no início era monarquista, depois vira republicano, aí fecha. Quando volta, ele fica mais ou menos nos dois. Porque os irmãos que vão dirigir o jornal, que é o Fernando Mendes de Almeida e o Cândido de Almeida, o Fernando Mendes de Almeida era republicano e o Cândido de Almeida Mendes era monarquista. Então fica assim, já não é nem um nem outro. De uma certa maneira vão convivendo os dois assim, de uma maneira bem interessante. Então nesse retorno, em 94, depois de 1 ano e 45 dias parado, é que recomeça o jornal, e daí ele não vai parar mais até o término dele na década de 2010, agora. O Jornal do Brasil fecha, se não falha a memória, em 2016, e vira apenas um jornal online. Depois fecha também o online, hoje eu acho que nem online ele é mais. Mas de lá de 1994 até 2016 ele funciona assim, direto, sem nenhuma interrupção mais. E é exatamente nessa retomada do jornal em 1894 é que entra o Elvira Gama. Então, vamos dizer que o Elvira Gama fazia parte desse projeto novo do Jornal do Brasil. E é interessante que quando o jornal volta,
no dia 15, no dia 16, exatamente no dia depois do retorno, o Jornal do Brasil faz do exemplar de domingo um suplemento literário. E é nesse suplemento literário, dessa página, que eu botei página literária entre aspas, exatamente porque se refere à expressão que eles utilizaram para designar esse tipo de publicação que eles estavam fazendo no domingo. A primeira página do jornal vai virar uma página dedicada a temas literários, de entretenimento, passatempo, etc, etc. E é nesse espaço que entra a série de Elvira Gama. Quer dizer, eu diria que entra a própria Elvira Gama, porque é lá que ela vai publicar tanto a série cronista quanto os poemas. Bom, só para vocês terem uma ideia, antes da invenção dessa página literária que me referi, eu aqui destaquei só umas rubricas que apareciam no jornal, para vocês observarem que não tinha nenhuma orientação nesse sentido do jornal até a criação dessa página. Então, eu quase diria que o Elvira Gama fez parte, talvez até de uma forma mais diretiva, né, de alguém que estava talvez à frente do projeto, considerando a quantidade de textos que era publicada dentro dessa página, para exatamente tocar-lhes. Isso era muito comum, né? Por exemplo, o Machado era o cara convocado pela revista Estação, que era uma revista de moda, para cuidar da parte literária da revista. Era uma revista de moda, mas tinha uma parte literária. E quem dirigia essa parte era Machado. E, obviamente, não falava nada de moda, né? Ele só publicava literatura mesmo. Eu tenho para mim, que isso não tem como ainda provar, mas que Elvira pode ter sido a pessoa responsável por isso. Então, assim, isso aqui era mais ou menos as rubricas que você tinha no jornal normalmente durante a semana, inclusive os domingos. Não tinha nenhuma divisão no sentido de publicar literatura. Era um jornal diário. Os jornais do século XIX, geralmente, eram jornais ou político, ou econômico, ou os dois juntos, ou noticioso. Tá? Literatura quase sempre, de uma maneira mais exclusiva, era nos periódicos semanais. Tá? Ou fuserários, ou mensais. E aí vocês viram, tem telegramas, saúde pública, são só as rubricas. Essas rubricas são quase diárias. Estado do Rio, noticiário, palcos e salões, que é teatro, Agência Mais, que é a publicação dos telégrafos, das notícias que vinham através dessa agência, até uma rubrica aqui, Exército. Isso é típico mesmo do período republicano, tá? Você nunca veria uma rubrica dessa num jornal do meado do século XIX. Exército, como assim? Mas tinha Marinha também, tá? Eu não botei como tinha Marinha. Bolha de sabão, que era uma espécie de publicação de entretenimento. E olha o que é interessante. Folhetim aqui e crônica. O folhetim é a seção que eu vou mostrar aqui na próxima slide. É a seção horizontal da página que corta o jornal praticamente no meio. E onde se publicava matéria de entretenimento, teatral, romance e folhetim crônica. E crônica não é onde se publicava o que a gente entende hoje por crônica. Crônica aqui é o relato dos eventos da semana. Era quase uma espécie de comentário noticioso do que ocorreu na semana. E como naquele momento, de uma certa maneira, a própria orientação do jornal era muito política, então essa seção crônica, que era escrita pelo Eugênio Pinto, era uma seção praticamente de comentário político. Não tinha nada a ver com o que a gente entende por crônica. Onde é que a gente vai encontrar crônica? Ainda é no espaço de folhetim, embora nessa época já começasse a deixar de estar nele, esse espaço, e nas colunas específicas dedicadas a ele, como é o caso do Documento das Copas. E aí o que acontece aqui? Aí vem a página literária. Não sei se está bom para vocês, dá para ver. Embora não dê para ver detalhes, mas se vocês olharem aqui, essa é a primeira página do jornal. Tá? Obviamente, os jornais da época ainda eram jornais de folha dobrada. Tá? Já eram 4 páginas, né? Eram enormes, mas era só 4 páginas. E como vocês podem ver aqui, isso acontecia por conta dessa orientação, né, de material, digamos, literário, muita gravura,
Tá? A seção folhetim aqui, tá vendo? Esse recorte aqui horizontal. Aqui tinha uma série, Cartas de um Caipira. Isso aqui é uma série dele, tá? Todo domingo aqui publicado, assinada por Felipe. É um pseudônimo. E aqui, à esquerda, um espaço que geralmente era dedicado ao editorial, ou como eles chamavam na época de artigo de fundo, aparece o kinetoscópio. Aqui, à esquerda. Aqui, depois eu vou mostrar isso nas rubricas separadas, né, com recorte dentro dessa página. Mas não tem nenhum texto aqui que não esteja relacionado a essa página literária. Os assuntos, aquelas rubricas que eu mostrei para vocês anteriormente, vão só aparecer nessa edição de domingo a partir da segunda página. A primeira página é toda ela dedicada a esse material. Toda. Como se fosse um suplemento. Tá? Como se fosse um suplemento literário do Estadão, ou como se fosse o boletim da Folha de São Paulo, o caderno Ideias do Jornal do Brasil, quando existia, né? Era isso. Uma primeira página que era um suplemento literário. Tem anúncio aqui também, tá? Mas todos os reclamos que aparecem aqui são de caráter literário. E aqui, né, como vocês podem ver, ela publica. Não quer dizer que ela vai ocupar sempre esse espaço, né? Às vezes o kinetoscópio aparece mais no meio da página. Mas é interessante aparecer logo de cara nesse local, que é um local dedicado ao editorial, que, como a gente sabe, é sempre o texto escrito por quem dirige o jornal. E no dia seguinte aparece um texto aqui, que eu vou dar uma lida rápida, que é um texto que apresenta a entrada dela, né? Ela assina o kinetoscópio como edicionista. Diz assim: a pleia de brilhante e obsequiosos escritores que diariamente ilustram as colunas do Jornal do Brasil acaba de ser enriquecida com a colaboração de uma senhora já muito conhecida no mundo das letras e que mal esconde seu nome sob o pseudônimo de edicionista. Beijando-lhe gentilmente as mãos, daqui lhe endereçamos nossos agradecimentos e o inefável prazer de tê-la como companheira de trabalho. E assim que ela foi anunciada no dia seguinte da publicação da edição de domingo, no dia 23 de dezembro de 1894.